Bora lá? 26 dias e contando. Leitura dos artigos da base de dados da CAPES. Ao contrário de seus companheiros de brincadeira da civilização, o lazer das crianças indígenas deve ser incentivado e desenvolvido. A administração da área da educação física no Colégio Residencial Indígena Pelican Lake, 1926-1944. Uma vasta literatura sobre o sistema das escolas residenciais contribuiu para promover a conscientização e o debate nacional sobre o tema. Mas relativamente pouco se sabe sobre a educação física dentro desse sistema. Esse artigo traça a intenção administrativa e a implementação da educação física, especificamente esporte, exercício e recreação, na escola residencial indígena de Pelican Lake, de 1926 a 1944. O conceito de educação para a cidadania foi utilizado para direcionar esse estudo as maneiras pelas quais os administradores escolares buscavam civilizar os alunos, desenvolvendo ideais específicos de cidadania. Os administradores tentaram usar a educação física como meio para incluir traços de caráter como autodisciplina e espírito esportivo, juntamente com o desejo de promover ideias civilizadas sobre atividades saudáveis. Esses elementos aparentemente triviais das escolas residenciais, como jogos de bola ou corridas, faziam parte de uma visão mais ampla da política indígena que buscava a assimilação cultural e, em última instância, política dos povos indígenas. Próximo. Esporte e cultura. Análise acerca da esportivização das práticas corporais nos jogos indígenas. O trabalho que se segue é um recorte da dissertação de mestrado apresentada ao programa de pós-graduação em Educação Física da Universidade de Bahia. O estudo construiu um diálogo entre os campos da educação física e ciências sociais, tendo como delineamento o estudo de caso. O objetivo investigado foi constituir, por meio de apropriações das técnicas corporais em relação ao esporte, com base na análise da nona edição dos Jogos dos Povos Indígenas. O objetivo foi interpretar em que medida essa competição contribuiu para a ressignificação das práticas corporais das diversas etnias indígenas. Os resultados apontam que há um intercâmbio entre valores e práticas tradicionais e modernas, ocorrendo uma ressignificação das práticas corporais dos povos indígenas participantes. Ok. Mas não. Próximo. Abipé, Chucururu, Cariri, cultura indígena na educação física escolar. Resumo. O presente texto trata do ensino da história da cultura indígena, pautado na Lei nº 11.645, de 2008, nas aulas de educação física com turmas do 9º ano da Rede Municipal de Belo Horizonte. Diante da escassez de produção científica na área, constitui-se de um relato de experiência com o objetivo de inspirar novas práticas docentes e ampliar nossas reflexões sobre a história e culturas indígenas na educação básica. Foram realizadas 5 aulas trabalhando jogos e brincadeiras indígenas e roteiro de estudo. Após foi realizada visita na aldeia Arapuancaia do povo Chuturucariri. São apresentadas considerações sobre as aulas e avaliações realizadas. Por fim, são trazidas reflexões sobre as limitações, potências e desafios para a educação das relações étnico-raciais na educação física a partir das experiências relatadas. Ok. Muito ok.
Próximo. Brincadeiras entre pais e filhos em diferentes culturas. Avançando na pesquisa sobre brincadeiras. Nesse artigo, os autores defendem uma compreensão mais ampla do brincar infantil em diferentes culturas, por meio de uma melhor integração do pensamento científico sobre sociedades desenvolvidas em desenvolvimento, da consideração de critérios e objetivos de socialização e, finalmente, o uso de modelos mais complexos em pesquisa. Eles se baseiam em proposições teóricas da antropologia e da psicologia para descrever e interpretar o significado das atividades lúdicas entre pais e filhos, no contexto das práticas cotidianas de socialização em sociedade, em vários estágios de desenvolvimento hormônico. Palavras-chave: estudos interculturais, brincadeiras entre pais e filhos, efeito do brincar no desenvolvimento infantil. Não. Próximo. Ok. Cal. Próximo, jogos dos povos indígenas das práticas corporais. Faz uma descrição dos jogos que são realizados, né, nas edições dos Jogos dos Povos Indígenas. Não. Próximo. Mel. Descolonizar. Não é, mas é importante ler. O futebol nos processos de integração e assimilação dos povos ameríndios. Resumo. O futebol favoreceu os processos de integração dos povos ameríndios nas diferentes sociedades nacionais a que pertence ou permitiu, ao contrário, sua assimilação cultural. Partindo dessa questão geral, analisam-se 4 cenários distintos. O étnico, por meio do caso dos Yanomami, o regional, com as populações da bacia do Rio Napo, o nacional, com os jogos pan-indígenas, e o internacional com a Copa América dos Povos Indígenas. A metodologia utilizada para a coleta de dados combina trabalho etnográfico com documentários, distribuído em diferentes locais e períodos. Entre as conclusões, destaca-se que o futebol se tornou um dos símbolos da nova era do mundo indígena, instrumentalizado de diversas maneiras e utilizado para expandir e fortalecer laços sociais. Até o momento, sua prática não denota diretamente o abandono da identidade cultural dessas comunidades. Não.
Próximo. Apresentação, educação intercultural, enfoques, campos e atores emergentes. Nota introdutória. Desde a segunda metade do século passado, e particularmente durante as últimas décadas, a educação intercultural se ha convertido em uma proposta didática novedosa e a menudo heterodoxa. Em México, en la América Latina y más allá de nuestro continente, modelos, enfoques, programas y prospectos piloto han sido iniciados tanto por el Estado-Nación y sus instituciones educativas como por movimientos sociales, sus proyectos educativos propios, mientras que en los países anglosajones se tiende a una educación empoderadora, enfocada hacia determinados grupos considerados minoritarios na Europa continental, está optando por uma educação que transversaliza o fenômeno das competências interculturais das minorias marginalizadas, frequentemente surgidas de processos migratórios, e, sobretudo, das maiorias marginalizadoras, por exemplo, as sociedades nacionais autóctonas. Na América Latina, por sua parte, a educação intercultural aparece como um discurso próprio em uma fase pós o neo-indigenista, segundo o caso de redefinição de relações entre Estado e os pueblos indígenas. Esta educação intercultural e bilingue nasce com a afã de superar as limitações políticas e pedagógicas da anterior educação indígena bilíngue, bicultural e se proclama com cada vez maior frequência descolonial, pero mantém um forte sesgo hacia o tratamento preferencial de las questões étnico-indígenas. No próximo, pueblos originários e educação de la colonialidad y las experiencias decoloniales en Brasil y Chile. Resumen, este artículo aborda la educación de los pueblos indígenas en la América Latina. Es una síntesis de uma aproximação de estudios sobre a história de la educação de los pueblos originários. Educação escolarizada, tendo como caso Brasil e Chile. Representa um esforço de reflexão de los investigadores de la sociedade, história e de la educação latino-americana, que ha estudado a educação indígena ou educação escolar indígena em Chile e Brasil, tendo como substrato teórico os estudos sobre colonialidade e decolonialidade. Respecto ao tema indígena em Latinoamérica, as investigações les proentam desde um paradigma compreensivo interpretativo, cujo método se enlaça com o tipo de investigação qualitativo, historiográfico, descritivo, considerando fontes escritas primárias e secundárias. Complementando com os dados visuais, fotografias. A análise documental se realizou do material basado em fontes escritas primárias, secundárias e documentos personais e não obstrutivos. O trabalho contemplou 3 fases
diferenciables en el proceso de la producción de resultados. Revisión crítica de los datos de nuestras investigaciones anteriores, además de la revisión bibliográfica del resultado de investigación respecto de la presencia de la escuela en otros pueblos indígenas de América. 2. Captura y treinamento de nuevos datos. Y 3. Validación y evaluación de resultados con los participantes de la investigación. Se realizó análisis de conteúdo para revelar núcleos de saberes centrales de orden abstracto dotados de sentido y significado desde la perspectiva de los productores del discurso y a la vez de los contenidos concretos expresados en los textos, incluso sus contenidos latentes. No. Próximo. Formación profesional en educación física en Colombia, crítica desde la interculturalidad y la cultura de los pueblos indígenas. La ciencia tiene un jardín muy extenso y pocos son los hombres que lo han mirado, aunque de muy lejos, pero el éxito lo ha mirado de muy cerca. Unido con esos discípulos que la naturaleza ha criado y cría en los bosques en esos momentos de charla interminable que tienen los arroyos de las fuentes en esos momentos en que ronca al tigre, ruge al león, lluvia la serpiente, conta al grillo y la chicharra, geme la paloma, tocar y cruza el bosque. Es el momento del recreo que es la maestra. Resumen. El escrito expone los resultados del trabajo de investigación cuyo objetivo fue el de identificar la cultura de los pueblos indígenas y la interculturalidad en los procesos de formación profesional y educación física en la Colombia. El nivel metodológico, el ejercicio, camino en la espiral buscando la Julian compresión de la comunión y interpretación en un diálogo horizontal con la técnica del análisis de conteúdo para inferir y desocultar lo latente, lo no aparente en los documentos institucionales, en mallas curriculares, como resultado se destacan la experiencia de 46 programas del nivel de pregrado y 15 de posgrado entre especializaciones y maestrías respecto a las unidades de relevancia de la investigación, solo que un escritor referido a la interculturalidad y ninguno la cultura de los pueblos indígenas. De esto se puede corregir a modo de conclusão, la permanência del prospecto invisibilizador de la autoridad subalternizador de la cultura de los pueblos indígenas y, por tanto, negador de la diversidad social en los procesos de formación profesional. No. Continuando, terro, o único esporte nativo colombiano. Sua história, aspectos técnicos e particularidade.
O reconhecimento do processo de desenvolvimento histórico de uma nação deve necessariamente incluir seus avanços no esporte, elementos que fazem parte de seu patrimônio cultural competitivo. A diversidade étnica do presente ao longo da história colombiana deu origem a inúmeras práticas rituais e competitivas que permeiam o passado esportivo do país. Uma das práticas encontradas entre os povos indígenas, particularmente os governantes Epa-Ezaque, era o terro. O principal objetivo desse artigo é descrever aspectos históricos específicos do terro como um esporte indígena colombiano. Não. Próximo. Educação física e interculturalidade de construção de uma cartilha sobre jogos e brincadeiras dos povos indígenas, Apinagé. Esse artigo relata o processo de criação da cartilha Ensino de Brincadeiras e Jogos dos Povos Indígenas da Apinagé, desenvolvida no âmbito do mestrado profissional de Educação Física Escolar, criada como recurso pedagógico para professores da rede municipal de ensino de Tocantinópolis. A proposta visa integrar os jogos e brincadeiras dos povos indígenas da Apinagé ao currículo escolar, promovendo uma educação intercultural inclusiva. A metodologia adotada inclui a pesquisa qualitativa com revisão bibliográfica, entrevistas semi-estruturadas e oficina com professores e representantes indígenas. Foram identificados 10 jogos e brincadeiras tradicionais adaptados ao contexto escolar, com simplificação de regras e uso de materiais alternativos. A validação contou com a participação de professores especialistas em educação física intercultural e lideranças indígenas, garantindo a autenticidade cultural e a aplicabilidade pedagógica. O material foi dividido em 4 partes: introdução, jogos e brincadeiras, atividades pedagógicas e referência. Espera-se que o recurso inspire práticas mais inclusivas, contribuindo para a formação de cidadãs conscientes e respeitosas com a diversidade cultural. Ok. Próximo, decolonizar a educação física escolar indígena, uma ação urgente na revitalização das brincadeiras, jogos e atividades indígenas. O debate acerca da relação entre o corpo e a educação física escolar indígena é uma temática que vem sendo amplamente abordada. Logo, o objetivo dessa pesquisa foi entender a relação dos corpos com a educação física escolar indígena. Para tanto, a questão problematizadora consistiu em responder em que medida as práticas e as relações corporais contribuem com a educação física escolar indígena. A pesquisa teve como direcionamento metodológico a abordagem qualitativa, baseando-se na pesquisa bibliográfica e no estudo de caso. Em síntese, a educação física escolar indígena se constitui enquanto componente curricular, tornando-se uma manifestação social e cultural que se propaga por meio das práticas corporais, a voz dos povos originários. Continuando, a do Pecho, Cururu, Cariri, cultura indígena na educação física escolar. O presente texto trata do ensino da história da cultura indígena, pautado na Lei nº 11.645 de 2008, nas aulas de educação física com turmas do 9º ano da Rede Municipal de Belo Horizonte. Diante da escassez da produção científica na área, constitui-se de um relato de experiência como objetivo de inspirar nova prática docente e ampliar reflexões sobre a história e cultura indígena na educação básica. Foram realizadas 5 aulas trabalhando com jogos e brincadeiras indígenas. O roteiro de estudo, após foi realizada uma visita na aldeia Adapuã, Caiá, do povo Chucuru, Cariri, são apresentadas considerações sobre as aulas e as avaliações realizadas. Por fim, são trazidas reflexões sobre as limitações, potências e desafios para a educação das relações etnorraciais da educação física escolar a partir da experiência relatada. Ok. Por fim, história e cultura africanas, afro-brasileiras e indígenas nas aulas de educação física, relato dos encontros de um projeto de extensão. Esse trabalho tem o objetivo de relatar a experiência de um projeto de extensão realizado no Instituto de Educação Física da Universidade Federal Fluminense, que buscou proporcionar o conhecimento de jogos, danças e brincadeiras de origem e influências africanas, afro-brasileiras e indígenas. O relato está baseado em registros temáticos dos encontros realizados entre estudantes, educadores e membros da comunidade externa à Universidade para vivências de 3 manifestações culturais.
o cacuriá, uma dança maranhense, os jogos indígenas calapalo e a roda de samba. Nesses encontros foi possível realizar diálogos sobre o reconhecimento, a valorização e o respeito à diversidade étnico-racial da sociedade brasileira, sobre as possibilidades de inserção dessa temática nas aulas de educação física. Ok. Finish.